tema da mensagem hoje é quando a promessa não é suficiente. Eu vou repetir. Quando a promessa não é suficiente. Números 14:32 diz: porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá neste deserto. Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá neste deserto. Uma virtude, eu sei que às vezes é complicado você falar de uma virtude pessoal, mas eu sempre tive uma memória excelente. Desde muito cedo, muito criança, eu sempre tive boa memória. Eu me lembro, por exemplo, já contei para muitos de vocês, que eu morava aqui na casa ao lado, onde hoje é escola de inglês. Está reformada, mas era bastante diferente. Mas eu morava aqui quando criança. E eu me lembro que nós nos mudamos aqui para a Rua Voluntários. Eu devia ter 3 anos, 2 anos e meio. E eu me lembro do dia em que meu pai e minha mãe estávamos nos mudando para cá. Era 3, 4 quadras daqui. Lembro do caminhão saindo com a mudança e eu fui com meu pai a pé, minha mãe de carro. E, na verdade, eu fui de Velotrol. E fui junto com meu pai, andando, 2 anos e meio, 3 anos, imagina você. E eu me lembro que nessa mesma época, 1 ano depois, talvez, meu pai foi fazer uma viagem, ele foi para Paris, tinha um amigo morando lá, foi 2 vezes, e eu me lembro do dia que ele foi a primeira vez. Estava chovendo, e as malas arrumadas e tal, e ele saindo de casa. A gente morava quase na esquina com a Armando Salles. Se você vê, ao lado esquerdo da Voluntários tem uns sobrados ali, que a gente morava. E eu me lembro de naquele dia chorar, tal, quero ir junto. Desde criança eu sou meio bobo, quero conhecer Paris e tal. E daí eu me lembro do meu pai virar para mim e falar assim, ó, quando você fizer 12 anos, eu vou te levar a conhecer a França. Parei de chorar. Tranquilo, só esperar. E eu fiz. E não conheci. Não deu certo. E eu me lembro, depois de um tempo, de ter falado para o meu pai, eu falei para ele, e aí? Ele falou, então, rapaz, pois é, né? Tanta coisa aconteceu. Tanta coisa aconteceu. Existem momentos na vida da gente em que parece que uma promessa não é suficiente. Coisas acontecem no meio do caminho e aquilo que a gente planejou, aquilo que a gente talvez até prometeu para a gente mesmo, para alguém, ou recebeu como promessa, simplesmente não acontece. Agora, quando se trata de Deus, da palavra de Deus, muitas vezes a gente tem essa mesma impressão. A gente recebe de Deus uma promessa, uma palavra, às vezes direta, ou até mesmo indiretamente, se é que eu posso dizer assim, através da Bíblia, promessas que dizem respeito à nossa saúde física, à nossa saúde financeira, emocional, à salvação da nossa casa. E às vezes a impressão que a gente tem será que Deus mudou de ideia? Será que Deus foi pego de surpresa? Será que Deus teve um plano B? E a gente sabe que isso não é verdade. Deus não é pego de surpresa, Deus não enfrenta crise financeira, como minha família enfrentou posteriormente e não deu para fazer a viagem, coisas aconteceram. Mas uma coisa é fato, nós estamos diante de um texto onde Deus havia prometido para um povo, vocês sairão dessa terra do Egito, desse lugar de escravidão, e eu vos preparei uma terra que mana leite e mel, e é para lá que eu vou levar vocês. Então uma promessa, uma palavra. Porém, no meio do caminho,
para essas mesmas pessoas que Deus tinha dito: vocês vão tomar posse de uma terra que mana leite e mel. Deus vira-se para eles, para esses mesmos que ele tinha dito: vocês vão para a terra prometida, e ele diz: vossos cadáveres vão cair nesse deserto. Vocês não vão para a terra coisíssima nenhuma. Vocês vão morrer aqui. Vocês vão morrer aqui. E a gente vai ler todo o contexto e toda a história, desde o Êxodo até a entrada do povo ali no início do livro de Josué, e a gente vai descobrir que na verdade não foi Deus quem mudou, mas foi o povo que mudou. Porque Deus, guarde isso, Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de atitudes. Vamos repetir isso juntos? Diga assim: Deus não faz acepção de pessoas, Deus faz acepção de atitudes. Ontem um amigo meu disse: Aquiles, eu estou achando que Deus gosta mais de fulano do que de mim. Que olha, as coisas na vida dele dão certo e na minha está tudo enroscado. Na verdade, a gente vai ver que esse povo, esses homens que morrem na caminhada até a promessa, eles tinham uma promessa, mas o fato de terem a promessa não foi suficiente. Eu quero hoje falar com você rapidamente, para nós orarmos no final, sobre o que é que roubou a promessa que Deus tinha para a vida deles. O que é que roubou essa promessa? Lá com meu pai, foi uma situação financeira. Uma época estava bom, depois lá na frente não estava mais legal e não deu certo, né? Esses dias eu falei com um amigo que está aqui hoje à noite, ele falou um dia: Aquiles, você precisa comer meu bacalhau, eu faço um bacalhau bom. E eu estou vendo, mês passa, entra, não sei o quê. Eu falei para ele: eu não sei se é bom de memória, mas eu estou lembrando do bacalhau. Aí ele me ligou no outro dia e a gente marcou e saiu, e é bom mesmo. Mas o que é que acontece muitas vezes que a promessa não chega? A gente sabe que Deus não tem problema de memória, a gente sabe que Deus não é pego de surpresa porque Ele é soberano, mas o que é que existe na gente que nos priva de viver esse melhor que Deus tem preparado para aqueles que o amam? Eu não sei você, mas eu acredito que Deus tem preparado que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, nem penetrou no coração de pessoa alguma. É isso que Deus tem preparado para mim e para você, porque nós amamos ao Senhor. Em primeiro lugar, o que é que nos rouba a promessa? A supervalorização dos problemas. Vamos repetir juntos? Diga assim: supervalorizar os problemas. Você vai ver que essa é uma tônica daquele povo. Olha só o que o capítulo 13, verso 28, nos diz. Só abrir um parênteses, eles já saíram do Egito, tem uns 3 meses já, quase, pouquinho mais, que eles estão no deserto, e Deus pega 12 espias, são 12 tribos em Israel, um líder de cada tribo, e os manda para espiar a terra, para dar uma olhada como é que é, trazer informações. E eles voltam com o relatório, você se lembra, 10 deles com um relatório, e 2 deles, Josué e Caleb, que viram a mesma coisa, que tinham a mesma promessa, com outro relatório. E o verso de número 28 do capítulo 13, diz o seguinte, Números 13, 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas, também vimos ali os filhos de Anak. Você vai ver, eles viram o que os outros 2 viram, mas o que mais os chamou a atenção não foi a beleza da terra, não foi o fruto da terra, não foi a promessa de Deus que iria se cumprir, porque o que Deus falou era de fato verdade, mas o que impactou eles, o que chamou a atenção deles,
e consequentemente a boca vai falar daquilo que o coração está cheio, na verdade são os problemas que eles vão ter que enfrentar, as dificuldades que eles vão ter que enfrentar. E eles passam agora a supervalorizar os problemas que têm. E eu quero dizer para você que isso é um fator determinante para roubar-nos as promessas de Deus. Você pode ter uma palavra de Deus, você pode ter uma promessa de Deus, você pode ter um decreto de Deus sobre a sua vida, um selo, uma unção, uma marca de Deus, que Ele quer te levar para um lugar. Mas se os seus olhos estiverem constantemente focados e supervalorizando mais as dificuldades do que as bênçãos, pode ter certeza, isso será um fator determinante para roubar de você a promessa de Deus. Porque, gente, você sabe, é um pacote. Eu até disse uma vez, pregando sobre esse texto, o tamanho do inimigo é uma pista do nosso futuro. Eu vou repetir, o tamanho do seu inimigo é uma pista do seu futuro. Quando você enfrenta um inimigo muito grande, isso significa que a vitória que você vai alcançar é muito grande também. Existe uma coisa, hoje eu estava conversando com o pessoal de manhã, que eles usam no caso da polícia, em resgate, que é um uso proporcional da força. O que é isso? O cara roubou uma galinha, você não vai chamar SWAT para ir buscar o cara. Você chama um guarda municipal. E ele vai lá e às vezes até batendo um papo com o cara, só com um cacetete no bolso. Mas estão assaltando um banco, tem refém lá, os caras estão com metralhadora e tal, e daí vai chamar a guarda municipal? Não, tem que chamar gente armada, tem que chamar gente preparada para entrar por cima, para entrar pelo duto de ar-condicionado. O que é que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que Satanás sabe essa estratégia. E ele sabe que como existe algo grandioso de Deus preparado para você, ele vai se apresentar com gigantes, com problemas, com lutas, mas isso não é para te assustar, isso é só uma pista daquilo que Deus está preparando para você, para além dessa dificuldade e desse problema. Quando Davi chega ali no vale de Elá, em 1 Samuel capítulo 17, Davi está vendo a mesma coisa que o exército de Israel está vendo. Golias é o mesmo cara. Só que o exército de Israel está focado em Golias. Isso você sabe. Normalmente quando você foca em algo, o que acontece? Aquilo cresce, aquilo expande, aquilo se torna maior. Você já viu jovem, adolescente, até gente já mais velha, que fala, cara, eu tô apaixonado por aquela mulher, eu tô apaixonado por aquele cara. Ai, ele é tão lindo, você vai ver, é horroroso e tal. Mas ele está tão, não é assim, paixão, adolescente, né? Você fica, ai, só existe você para mim e tal. Você fala, gente, mas que beleza que ela vê que eu não estou vendo. Que beleza que ele vê que eu não estou vendo. O que é? A pessoa está aficionada naquilo. E eu conheço muita gente que fica paquerando, aficionado nos seus problemas. Não tira os olhos deles. E começa a ultravalorizá-los. E quando você presta mais atenção nos seus problemas, isso rouba a promessa de Deus para a sua vida. Olha que coisa interessante, o verso 31 e 32 do capítulo 13, olha o que o texto diz. Números 13, 31. Porém os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Não poderemos subir porque é mais forte do que nós. Quem jogava bola quando criança e tal, você se lembra de uma expressão que tinha muito, fala, o time venceu de WO. Sabe o que é vencer de WO, não? É quando o adversário não foi. Só um time entrou em campo. O outro time não foi lutar.
E daí, obviamente, aquele time venceu. Venceu de WO. Era exatamente o que esses caras aqui estavam propondo. Nós não poderemos vencê-los. Antes de lutar, eles já estavam assumindo a posição de fracasso e de derrota. Porque estavam ultravalorizando os seus problemas. Eu não sei você, mas eu tenho problemas. Mais alguém aqui tem problemas ou não? Todos nós temos. A questão é, você está fixado neles? Você está ultravalorizando eles, supervalorizando os seus problemas? Cuidado, porque isso pode roubar a promessa de Deus para a sua vida. Segundo lugar, segunda coisa que pode nos roubar a promessa de Deus e torná-la não suficiente para a nossa vida, é quando menosprezamos nosso potencial. Vamos repetir? Diga, menosprezar o potencial. Olha que coisa interessante. Se em primeiro lugar eu supervalorizo a minha dificuldade, em segundo lugar eu menosprezo a minha capacidade. Então, primeiro, eu olho o meu adversário como superior, como maior, até mesmo do que ele é. Mas quando eu olho no espelho, quando eu me vejo menor do que realmente eu sou. Você já viu gente assim? Eu uma vez conheci uma moça, esposa de um colega, e eu por muito tempo achei que ele fosse solteiro. Nunca vi a mulher do cara, nunca via. E daí ele, um dia, acho que eu perguntei, ele me falou, não, Aquiles, eu tenho uma esposa, mas ela sofre de uma depressão profunda e tal, ela não sai de casa, anos, ficou anos trancada dentro de casa. E daí eu falei, cara, mas ela se acha horrível, ridícula, ela se acha feia, e tal. Falei, gente do céu, 7 anos trancada dentro de casa, essa mulher deve ser o Satanás pintado. Quando eu vi, gente, pensa num avião. Pensa numa mulher linda. 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 Linda, linda, linda. Mas como é que ela se via? Horrível. Horrorosa. A ponto de não sair da própria casa. Olha que coisa maluca. Saía na rua, achava que os outros estavam olhando para ela, tirando sarro, se alguém fazia um comentário. Sabe essa coisa neurótica, doentia? Você sabe do que eu estou falando, a gente infelizmente vê muito isso. É menosprezar o seu potencial. Olha o que o verso 33, a parte B diz, Números 13, 33, a segunda parte. Se primeiro ele olha para o gigante, vamos ler o versículo inteiro. Ó. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, são descendentes de gigantes. E agora eles vão falar deles. Primeiro fala do inimigo. Ele diz, e éramos aos nossos próprios olhos. Nossos próprios olhos, a maneira como eu me vejo, como gafanhotos. E daí ele vai dizer, e assim também o éramos aos seus olhos. Porque normalmente quem se vê de um jeito acha que os outros também se veem daquele jeito e às vezes uma coisa não tem nada a ver com a outra. É interessante, eles dizem, ó, o nosso adversário é grande e nós somos pequenos. O nosso adversário tem muito valor e nós temos pouco valor. Os nossos adversários são gigantes e nós somos gafanhotos. Agora é curioso, como é que Deus os via? Como é que Deus os enxergava? Se você ler o verso 2 do capítulo 13, você vai ver o seguinte, Números 13, 2. Os mesmos que se achavam gafanhotos. O texto diz assim, envia homens que espiem a terra que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual o quê? O que é que diz aí na sua Bíblia? Príncipes. Príncipes, maioral entre eles. Isso é Deus falando para Moisés. Deus os via como príncipe.
com todo respeito, carinho, se você não tem intimidade, não tem problema, não precisa, mas se você tem, vire para alguém do seu lado aí. Se for homem, obviamente, você vai falar, você é um príncipe. Se for uma mulher, você vai falar, você é uma princesa. Fala aí, você é uma princesa. Fala assim, não sou eu que estou falando, não, é Deus que está falando. Porque às vezes a pessoa vai achar que é uma cantada também. Você chega, tem um... Vira para o Renato aí, o Reginaldo, fala, você é um príncipe. Você fala, sai para lá, jacaré. Não é Deus que está falando, entendeu? É Deus que está falando, você é um príncipe. Você é uma princesa. Ó, gente, quando você fala de príncipe e princesa, o que é que você lembra? Lady Di. Gente bonita, gente bem arrumada, gente cheirosa, gente que anda ereta, cabeça erguida, brilho nos olhos. É assim que Deus te vê. É assim que Deus te vê. A questão é, e você? Como você se enxerga? Como você se vê? Quando você se olha no espelho, Deus te olha e vê um príncipe, vê alguém cheio de capacidade, vê alguém dotado de talento, cheio de promessa para conquistar, para derrotar seus inimigos, para ser um conquistador de terra. Mas quando você se vê, você diz, não. Tem gente que usa até a Bíblia para se esconder atrás da sua baixa autoestima. Ela diz assim, eu sou pó e cinza. Eu sou o vermezinho de Jacó. Ele gosta desses textos bíblicos. Não, eu não sou ninguém. E muitas vezes isso aqui tem um orgulho escondido aqui atrás. Não sou ninguém na presença do Senhor, irmão. Sou aberto. Falta gente, vocês podem aplaudir minha humildade aqui. Jesus diz, aprendam comigo, eu sou manso e humilde. Jesus tinha a capacidade de falar que ele era humilde. Porque humildade não é ficar ciscando igual galinha, olhando para baixo, dizendo não sou ninguém. Não, humildade é você saber quem é. Não ter problema de assumir quem é. O que é que Deus diz que eu sou? Eu sou um príncipe. Eu sou a menina dos olhos de Deus. Eu sou alguém dotado de potencial, de capacidade. Eu sou alguém que tem promessa sobre a minha vida. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho visto mais gente sendo destruída por sua baixa autoestima do que pelo diabo. Mais gente. O diabo não precisa fazer muita força para destruir a pessoa. A baixa autoestima, o menosprezo pessoal, a pessoa constantemente se colocando para baixo, o diabo falando, não, esse aí eu posso soltar sozinho. Esse aí se destrói sozinho. Vai, minha filha, vai. Eu não faço nem força. Seja dar conta sozinho da sua destruição. Porque está sempre dizendo, eu não sou ninguém, eu não mereço, eu não posso, eu não isso, eu não aquilo, isso baseado na opinião de terceiros, porque meus pais falaram isso, porque meu ex-marido falou isso, porque minhas experiências passadas falaram isso, mas você não é a opinião dos seus pais, você não é suas experiências passadas, você não é o que o seu ex-marido, ou o seu ex-sócio, ou aquele funcionário que você teve lá atrás disse, você é quem Deus diz que você é. Não menospreze o seu potencial. Não menospreze a grandeza daquilo que Deus colocou em você. Davi chegou para Saul e falou o seguinte, deixa para o pai, eu vou. Não, rapaz, você não pode ir não, porque o irmão já tinha dito que ele não podia. O líder dele, o rei falou, você não pode. Ele falou, eu posso, eu já matei um leão, eu já matei um urso e eu vou matar esse gigante também. O que é isso, gente? É alguém que sabe do seu potencial, sabe do que é capaz, porque sabe que tem ao seu lado o Deus Todo-Poderoso. Quando ele vai enfrentar Golias, ele diz, você vem
contra mim com espada, eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Ele sabe que com Deus junto com ele é capaz, ele pode vencer. Daí você diz aqui, pô, Aquiles, mas agora pegou, velho, porque eu tô numa nhaca, viu? Eu me vejo mal, eu tô uma boa notícia para você. Que a autoestima não é feita nem de cimento e nem de aço. A autoestima é feita de linguagem. Vou repetir. Autoestima não é feita de cimento e aço. Não é uma coisa estática. Você não pode mudar. Autoestima é feita de linguagem. Quando você começa a falar, quando você começa a declarar, quando você começa a profetizar, é por isso que você vai ver o ministério de Jesus o tempo todo, ele está dizendo, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o pão da vida. Jesus não tinha problema nenhum em dizer quem ele era. Eu gostaria que você, em nome de Jesus, dissesse para você mesmo quem você é, todos os dias. Olhando no espelho, ao sair de casa, eu sou capaz. Eu sou herdeiro de uma vida abundante. Eu sou príncipe de Deus, eu sou princesa de Deus, eu sou o sal da terra, eu sou a luz do mundo, eu sou liberto, eu sou saudável. E você começa a desenvolver uma autoestima que vai te levar a alcançar essa promessa de Deus para você. Você vai ver que Gideão, Moisés, Isaías, antes de Deus usá-los, Deus tem que lidar com o que, gente? Com essa síndrome de cachorro vira-lata deles. Eu não posso, não sei falar. Lembra de Moisés? Não. Chega até a irritar o texto. Você lê, você fala, meu, como é que Deus aguenta? Daí eu lembro que Deus me aguenta também. Eu falo, não, é assim mesmo. Gideão, não, eu sou menor, sou não sei o que lá, sou... É curioso, você vai ler o texto de Gideão, ele no capítulo 6 falando para Deus, eu sou menor, eu sou da menor família, eu sou isso e papapá. No capítulo 8 você vai ver que os inimigos, quando veem Gideão, falam para os seus adversários o seguinte, ele é como filho de um Deus. Eles veem, o inimigo de Gideão o via com grandeza, mas ele se via como? Pequeno. E Deus, antes de usá-lo, precisa tratar com a sua autoimagem, com a sua autoestima. Eu quero dizer para você que o Deus que te fez, acredita em você. E você vai acreditar ou não? Eu estou vendo aqui muita Ferrari que não está saindo da segunda marcha. Porque você se vê como uma Brasília. Deus colocou um melhor motor, Deus colocou potencial, não sei quantos cavalos, tudo, para você só na casquinha. Ele está querendo que você pegue essa Bandeirantes aí, chega a 300 por hora, não faça isso. Mas você se vê como uma Variant, um Fusca, um carro, você fala, se eu passar de 60, cai tudo aqui. Mas você tem potencial. Deus acredita em você. Você pode dizer isso? Diga, Deus acredita em mim. Terceiro lugar, porque muitas vezes a promessa não é suficiente na minha vida, porque eu me torno murmurador. Vamos repetir? Diga, murmuração. Ô, gente, essa é a tônica, a marca de todo derrotado. Você quer conhecer um derrotado? Todo derrotado tem isso em comum. Alguns são altos, outros são baixos, outros são magrinhos, outros são mais fortes, alguns se vestem de um jeito, outros se vestem de outro, mas eles têm uma coisa em comum, todo derrotado é murmurador. Está sempre reclamando. Está sempre reclamando da vida, está sempre reclamando das coisas, nada está bom, nada é suficiente. E ele acha que ele reclama porque as coisas estão desse jeito. Mas na verdade as coisas estão desse jeito porque ele reclama. Porque a murmuração atrai destruição. Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 10, verso 10, ele diz
Nem murmureis como eles murmuraram. Está falando justamente sobre esse povo. Nem murmureis como eles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Esse povo não morreu no deserto, o cadáver não caiu no deserto por causa de fome, porque Deus enviava o maná. Por causa de frio, porque Deus enviava a coluna de fogo. Nem por causa de calor, porque tinha uma nuvem que os cobria. Nem por falta de nada, nada. Tudo que eles precisavam estavam à disposição. Mas eles morreram no deserto por causa da boca deles. Por causa da murmuração. E tem muita gente sendo destruída, tendo o seu futuro prejudicado, tendo as promessas de Deus roubadas da sua vida, apesar de serem para elas, por causa da murmuração. Então Deus tem uma promessa acerca da sua família. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Olha que bênção. Mas daí você fala, pô, mas isso não é real na minha vida. Por quê? Como é que está a sua boca? Eu conheço muita gente que não se converte, não é por causa do capeta, não. É por causa dos parentes que é crente. Fala, para ficar assim. É para isso que você quer me levar para essa igreja? Obrigado, Deus te ajuda. Vou ficar aqui mesmo. Só murmura, só reclama. Está sempre praguejando, nada está bom. Nada, calor não está bom, frio não está bom, tempo mais ou menos não está bom, som não está bom, o trabalho não está bom. Dias atrás, uma pessoa que assim orou por uma porta de emprego, conseguiu. Ele estava reclamando, está difícil. Ué, mas você não queria um trabalho? A murmuração atrai a destruição. Olha só o capítulo 14, verso de número 2. Números 14, 2. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. Agora, olha o verso 29. 14, 29. Neste deserto cairá o vosso cadáver. Agora, imagina para Deus como é que estava sendo ele ter que ver esse povo sendo destruído, sendo que ele tinha uma coisa melhor preparado para eles. Deus, um pai amoroso, que prepara, que faz de tudo, que coloca potencial, que investe, mas vendo o povo morrendo no meio do caminho, aquela velha história, nadando e morrendo na praia. Olha só o verso 29. Nesse deserto cairá o vosso cadáver, como também os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima. Os que dentre vós, contra mim, murmurastes. O que dentre vós, contra mim, murmurastes. Se você não tomar cuidado, a murmuração vira uma mania. Tem gente que tem tique, não tem? Já viu gente com tique? Pisca, levanta uma perna, faz assim. Tem gente que tem uns tiques, né? É normal, todo mundo tem umas doideiras. Um dia eu conto os meus aqui para você. Vou contar um só. Posso ou não? Vai ficar entre nós? É um toque. Na verdade, as pessoas me acham que eu sou doido por causa disso, mas eu acho que é perfeitamente normal. Eu só consigo me enxugar quando eu saio do banho com a etiqueta da toalha para o lado de baixo, para dentro do meu corpo e do lado esquerdo. Se não tiver etiqueta, me arruma outra toalha, não vai ter jeito. Eu sei que tem psicólogos aqui, mas eu acho que esse é um caso psiquiátrico. Ai. A mania desse povo não era esse tique doido que a gente tem. Todo mundo é meio doido. A mania desse povo era reclamar, murmurar, a ponto deles murmurarem contra o maná que Deus dava. Todo dia, de uma forma miraculosa, ele diz, esse pão vil. O salário que você recebe é um maná que Deus te dá. Muita gente reclama do salário que tem. Reclama da casa que mora, reclama do carro que dirige, reclama
da esposa que tem, do marido que tem, reclama do filho que tem, reclama da vida que tem, quando na verdade Deus nos chamou para ser um abençoador. Ser um abençoador. Cuidado com a murmuração, porque ela vai roubar, vai tornar a promessa de Deus insuficiente para a sua vida. E quarto e último lugar, para nós orarmos, porque muita gente torna a promessa de Deus insuficiente, porque ela se torna escrava do passado. Vamos repetir? Diga, escravo do passado. Você já viu gente apaixonada pelo passado? Tinha uma música quando eu era menino que dizia, tempo bom não volta mais. Tem gente que ama, né? Tem gente que ama o passado, ama olhar para trás, ama suas dores, ama suas conquistas, mas sempre elas estão relacionadas ao passado. Eu me lembro uma vez eu fui pregar numa igreja onde eu tinha sido praticamente criado ministerialmente, foi lá que eu conheci a Dani, foi lá que eu comecei a ministrar, a pregar, e eu tenho muito carinho por aquele lugar. Hoje ainda é uma igreja ali na rua Ipiranga, 1424, igreja do Nazareno lá. E eu me lembro que eu fui pregar lá, tem uns anos já, uma diaconisa chegou para mim no final do culto, ela era desse tempo, eu tinha 15, 16 anos, ela no final do culto, ai Aquiles, você não tem saudade? Eu falei, nenhuma. Nada. Zero. Falei, não troco minha vida agora. Nada. Nada para trás. Passou. Nada. Chega. A gente tem mania de querer ficar, sabe, achando que momentos bons foram muito bons. Você sabe que a mente da gente é dinâmica, né? Eu vi um neurocientista esses dias falando, a sua mente não é estática. Aconteceu algo, você guarda e lá na frente você vai falar exatamente. Não. Aquilo que é de ruim, normalmente lá na frente, com o transcorrer dos anos, você vai acumulando mais ressentimento, mais dor, mais não sei o quê. Aí você fala, nossa, foi duro, viu? Foi difícil? Nem foi tão difícil, mas você tem mania de... E as coisas boas também. Você fala, vivi uma época, viveu nada. E não é nada também. Bom, é sua cabeça que te engana. E esse povo, cara, estava constantemente olhando para trás. Olhando para o Egito. Olhando cada dificuldade eles. Para isso que nos tirou de lá. Lembra que eles eram escravos, hein? Que eles estavam dizendo, nossa vida não era tão ruim assim também lá no Egito, não. Não, era maravilhosa. É chicote comendo no lombo, tendo que construir pirâmide para aquele endemoniado daquele faraó. Olha só, Números 14, 2, parte B. Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito. Imagina Deus ouvindo isso. Você preparou uma terra, mana leite e mel, o fruto é maravilhoso, uma terra próspera. Tomara a gente tivesse morrido lá no Egito. E o verso de número 3 e 4, olha só. E por que nos traz o Senhor a essa terra? Para cairmos à espada? Para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Lembra que eles nem começaram a batalhar ainda, mas já estão descrevendo a desgraça que na cabeça deles vai acontecer. Você também briga com os outros na sua cabeça, não? Com os outros, com a situação, com a dificuldade. Você vai pintando um quadro. Daí tem por exemplo, a empresa fez um corte numa área lá, e daí a rádio peão já começa a falar, e parece que semana que vem é 30 que roda. Daí você está lá na hora do seu almoço, comendo, você já vê o seu chefe te chamando, viu, passa no departamento pessoal, e daí você vê você indo lá, e tal, e conversa, e ele falando, olha, você é uma boa pessoa, tem bom serviço, mas infelizmente nós estamos, você está vendo tudo isso.
Então você vê você saindo com o negócio, aviso prévio, não sei o quê, chegando em casa, avisando a mulher, ela falando, e agora, bem, como é que a gente vai fazer? E chorando, acabamos de assumir uma prestação, compramos essa geladeira aqui. Hoje geladeira, bendita a hora que eu fui comprar essa geladeira, aquela Prosdócio não estava tão boa, um pinguim em cima e tal. Aquela geladeira Continental, azul, velha, vermelha e tal. E daí você diz, oh meu Deus, e agora? Vou tirar meus filhos da escola, você já se vê indo lá, conversando na coordenação, ó, tivemos um problema e tal, lá na firma, e não sei o que lá, e papapá, e despediu, eu não sou de ficar devendo para ninguém, então eu quero tirar meu filho aqui da escola. Você já vê indo matricular numa escola pública e tal, será que dá no meio do ano, ele perdeu umas provas, tudo aqui na sua cabeça já está... E daí você vê os meninos, gente, está um calor, quem sabe eu não vou vender água no semáforo agora, como o pessoal tá vendendo de repente uma forma de renda, eu não posso ficar parado. Você está rindo você, né? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Verso 4, e diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Voltemos ao Egito. Agora, eu quero que você note comigo a fala de Calebe. A fala do povo, a fala do povo que morreu no deserto é essa. Voltemos ao Egito. Agora, olha capítulo 13, verso 30. Volta uma página aí. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra. Subamos e possuamos a terra. O outro, voltemos ao Egito. Um estava querendo ir para cima, o outro estava querendo voltar para trás. Um estava querendo ir para frente, o outro estava querendo retroceder. Hebreus 10 diz, nós não somos dos que retrocedem. Deus pode e tem promessa para você, para sua casa, para os seus negócios, para a sua família, para a sua vida financeira, física, para a sua saúde. Amém ou não? Mas se você ficar prestando mais atenção no seu passado, eu quero dizer que essas promessas não vão se cumprir. Não basta. Deus com o coração doído vai ver você morrer nesse deserto, como infelizmente muita gente hoje tem morrido no deserto. A gente foi ensinado na igreja o seguinte, quem quer promessa, então levanta a mão e glorifica e diga amém. E ligou na terra, está ligado no céu. E depois faz tudo errado lá fora, não. Não pode viver escravo do passado. Você sabe que está no caminho certo quando você perde o interesse de olhar para trás. Vou repetir. Você sabe que está no caminho certo quando você perde o interesse de olhar para trás. Talvez uma das mensagens mais fortes que Deus me deu nos últimos anos foi lembrai-vos da mulher de Ló. Mulher, a gente não sabe o nome dela, uma biografia dela insignificante, mas Jesus não falou de Abraão, de Davi, que a gente tem que lembrar desses caras. Ele falou que tem que lembrar dessa mulher, que está lá, a história dela para nos dizer o seguinte, o passado paralisa. Quando você olha para trás, você fica estático, paralisado. Seus melhores dias estão à sua frente, em nome de Jesus. Eu concluo fazendo uma pergunta. O que é que está impedindo que a promessa de Deus se cumpra na sua vida? O que é que está te segurando? Talvez, eu percebo que existam algumas pessoas que estão enfermas aqui hoje, quase morrendo no deserto, dizendo, pastor, eu estou a ponto de desistir, eu acho que não vai dar, eu acho que Deus mudou de ideia. Não, deixa eu falar, primeiro, será que não é essa sua supervalorização dos problemas?
Você está sempre olhando, focado para aquilo que não está dando certo. Segundo lugar, será que não é a sua baixa autoestima? Você está sempre se menosprezando, menosprezando o seu potencial, se desvalorizando, se botando para baixo, dizendo, não, eu não sou merecedor, não, imagina, eu não sou ninguém, eu não posso, é muita areia para o meu caminhão, eu não vou dar conta. Será que não é sua boca que está te roubando, murmurando constantemente, reclamando? Ou talvez que seja a sua fixação pelo passado, de olhar para trás. Eu quero, em nome de Jesus, te convidar a vencer esse deserto, porque Deus nos preparou um lugar, e Ele vai nos levar até esse lugar. E a gente não pode deixar as promessas de Deus serem roubadas por causa de uma baixa autoestima, por causa de um foco errado, por causa de palavras erradas, por causa de olhar para onde eu não devo olhar. E eu creio que num tempo oportuno e breve, nós vamos poder testemunhar dos milagres e das promessas de Deus cumpridas na nossa vida, em nome de Jesus. Fica de pé, nós vamos orar, por favor.